Glória a Deus, aleluia. Bom, vamos entender então, a gente já entendeu a questão aqui do amor cristão e a fonte do amor, né? A gente já viu, porque eu já falei que Deus, ele é amor. Então, se a gente ficar pensando, mas então qual que é a fonte do amor? A fonte do amor é Deus. O amor real, o amor verdadeiro, não é esse amor inventado, fantasiado, utópico. Não é. O amor real é o amor de Deus. O amor de Deus que está evidenciado para nós em sua palavra. O Senhor nos mostra aqui como a gente deve amar. E como a gente deve amar a todos, gente. Tá? É os irmãos, é os de fora, é os de casa, é os bons, é os maus. A gente tem que amar. Mas principalmente os nossos irmãos, a gente tem que amar. É um sentimento mútuo, porque nós, enquanto irmãos, o outro tem Deus, então ele tem o amor de Deus dentro dele, eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Então nós amamos ali. E à medida que nós nos amamos, isso vai aumentar, isso vai aumentar. Às vezes o de fora, eu vou expressar esse amor, mas ele não vai, né, às vezes de encontro. Por quê? Porque ele não tem o amor. Porque o amor é Deus. Ele tem outros sentimentos. Sentimentos ali tipo Storge, Eros, Filéu. Mas o amor de Deus não, porque só tem o amor de Deus quem recebeu a Cristo. Porque o amor de Deus, ele é implantado em nós quando nós recebemos a Cristo, que é o Espírito de Deus, que você vai ver isso relatado em Gálatas 5:22. E aí fala sobre o fruto do Espírito, né? E começa falando a primeira virtude, que é o amor, e todos os outros, eles afluem do amor. Entendeu? Glória a Deus. Então eu quero ler com vocês o que fala em João. A epístola de João, ela é bastante interessante. Na verdade, ela traz assim um ensinamento para nós muito importante sobre isso, gente. A Bíblia em si. Mas se você quer ter um entendimento claro sobre o amor cristão, você vai ler a epístola de João, a primeira e a segunda de João, né, e a terceira também, e isso vai ficar muito evidenciado ali para você sobre a questão do amor, né? Paulo, ele discorre bastante sobre a questão do amor entre os irmãos, e ele fala, tem um versículo que ele fala para nós: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Por que quem ama aos outros cumpriu a lei? Porque só é possível você amar aos outros se primeiro você amar a Deus. Se você não ama a Deus, você não vai amar o outro. Não tem como. Tá entendendo? E não é uma decisão de, não tenho Jesus, vou fazer isto. Não. O amor de Deus, da maneira de Deus, só é possível se eu tenho Deus. Porque aí, esse amor de Deus, como nós já vimos, ele é um amor doador. Ele é um amor que eu faço independente de. Eu amo porque eu tenho Deus. E eu amo por quê? Porque é uma lei de Deus que me diz que eu devo amar.
Eu devo amar o outro. Então, por mais que às vezes isso não seja, forte, eu preciso ir exercitando isso, exercitando isso, exercitando isso, exercitando isso, até que isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas isso só é possível primeiramente depois que eu recebi a Cristo, à medida que eu desenvolvo o relacionamento com Deus. Porque eu só vou amar o outro com o amor de Deus se eu estiver cheio de Deus. Sem isso, não é possível. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eu não consigo amar o próximo com o amor de Deus, assim como Cristo. Porque é isso que Jesus nos disse aqui. Amais uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? Ele nos amou morrendo por nós, vindo para cá, passando tudo o que ele passou, deixou os seus ensinamentos nas práticas diárias ali que ele teve, de como se portar, de como se conduzir, de tudo isso. E no final, ele morreu morte de cruz por nós. Por nós. Como Cristo nos amou, se entregando por nós. Foi assim. E aí, de repente, você vai dizer assim, mas isso é muito difícil, eu também acho. Eu também acho muito difícil. Quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente vê a palavra de Deus, a maneira como Cristo nos ensina sobre o amor, que Ele é um amor, que Ele não está esperando, porque eu vou amar você se você for legal comigo, eu vou amar você se você me honrar, eu vou amar você se eu sentir alegria, se você me causar prazer, se eu ficar emocionalmente eufórica. Não. É um amor que vai sofrer rejeição muitas vezes, porque foi isso que ele sofreu. Vai sofrer tantas coisas, mas eu vou amar. Não importa o que você me faça. Não importa se você me queira ou não, porque ali em João 3,16 fica isso evidenciado para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então, o amor de Deus é o seguinte, o amor salvífico, Ele amou todo mundo, todos os seres humanos e deu o seu Filho. Mas ele não está impondo, ele deu para que todo aquele que nele crê. Então assim, eu dei, se você crê, então você se torna o meu filho e eu vou te amar como filho. Mas se você não crê, para você, tem ali o que está imputado na quebra da lei que Adão praticou, que é o quê? A morte eterna. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela opera. Entendeu? Então, ele deu a lei foi quebrada, veio a consequência. Como justiça, Deus, amando, deu seu Filho, para que todo o que crê não sofra imputação da quebra da lei. Então é isso. Eu dou. Se o outro quiser, maravilha. Então vai ser maravilhoso. Mas se o outro não quiser, é um direito dele não receber o meu amor. Mas a minha obrigação enquanto cristã, enquanto discípulo de Jesus, é dar, sem esperar, receber de volta. Entendeu? Em João
Em 1 João 4, 7 e 21, fala o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus, ele é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, tudo que eu falei anteriormente, você viu que está embasado aqui neste texto que nós acabamos de ler. Se nós temos Deus, então nós amamos, porque Deus, ele é amor, né? E aí, gente, para a gente entender um pouquinho melhor a questão do amor, eu quero falar com vocês sobre as características do amor que está relatado também na palavra de Deus, tá bom? E está relatado em 1 Coríntios 13, né? Aquela carta que todo mundo gosta, que todo mundo fala, principalmente esse capítulo, né, que fala sobre o amor e que realmente é muito bonito. Mas será que a gente de fato entende o que está, sabe, falando ali? Vamos falar sobre isso então? Olha só, ali fala sobre que o amor, ele é paciente. Então, o que é o amor paciente? A paciência, ela é a grande e primeira característica da presença do amor de Deus em nós. Porque nós vemos isso, né? Eu até falei sobre isso na aula passada, a questão da longanimidade. Ser tardio em irar-se, é você realmente ter uma paciência com o outro, né? Considerando tudo aquilo que a gente já falou na aula passada também, né? Se colocando no lugar ou tentando entender, ter empatia pelo outro. O amor, ele é benigno. O que significa? Significa que é ser bondoso, né? Então, a benignidade, ela é parecida com a bondade no seu significado prático. Ela simboliza mais diretamente a natureza de ter o bem
implantado dentro de si como uma marca. É ter uma natureza voltada ao bem sempre, pensando no bem-estar do semelhante como Deus pensa em seus filhos. Então, ser benigno é você sempre preferir o outro, é você querer que o outro sempre esteja bem, sabe? Que tiver ali ao seu alcance fazer em benefício do outro, você faz. Não se ufana, não se ensoberbece. Isso quer dizer, é ser humilde. Não se ufana, não se ensoberbece, é ser humilde, né? Então, esse amor, ele se dá sem pedir condecorações pelo seu ato, né? Ali, ele não se orgulha de ter feito bem, não fica contando os seus feitos para todo mundo, não procura ser visto, é aquela coisa, né? O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Hoje em dia a gente vê muito que se tem uma necessidade, né? As pessoas têm uma necessidade de ficar dizendo das coisas que ela faz pelo outro, né? Assim, é como uma autopromoção. Por exemplo, os políticos, eles fazem muito disso, né? Eles vão lá, ajudam alguém, não sei o quê, porque eles querem se promover, porque eles têm um objetivo final. Mas isso aqui dentro do amor cristão, dentro desse texto, dentro da palavra de Deus em si mesmo, não é esse tipo de amor que nos é ensinado. Quando eu faço o bem para o outro, eu não tenho que esperar nada, gente. Eu não tenho que ficar me promovendo em cima do bem que eu fiz para o outro. Muitas vezes a gente faz alguma coisa para o outro, né? Tá passando por coisas assim, eu tenho que alardear para todo mundo que é assim. Às vezes parece que é porque eu estou querendo que as pessoas também ajudem o outro, mas se for analisar bem no fundinho, é para mostrar o quão generoso, quão bondoso eu sou. Nossa, que alma boa, né? Mais ou menos isso, só que o amor aqui, o amor ágape, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele também não se arde em ciúmes, tá? Quer dizer o quê? Ele é generoso, ele não é apegado às coisas, ele não quer tudo para ele, tudo dele, tudo meu, não, é generoso, sacrifício, ele se sacrifica em benefício do outro, não é dominador, possessivo, né? Tem gente que é assim no relacionamento conjugal, mas também com amigos, mas também com coisas, né? Apegada, é tão apegada às coisas que muitas vezes ele repele o humano pela coisa. Ok? Ele também não procura os seus próprios interesses, tá? Ele não procura os seus próprios interesses, ele também não é inconveniente, quer dizer, é um amor delicado, discreto, ele respeita a vontade do outro, ele ama, mas ele respeita, se você não quer, né, isso que eu estou fazendo, tá tudo bem também. Ele não se exaspera, né, ele é tolerante. Ele é tolerante com os outros, né? Geralmente a gente tem dificuldade com pessoas que são muito lentas, se a gente é muito agitado, ou pessoas assim muito demora para tomar decisão, para resolver as coisas. Se você é uma pessoa ágil que tal, geralmente tem, né, uma dificuldade. Então não, nesse tipo de amor aqui, a gente não se exaspera, a gente é tolerante com o outro, a gente respeita cada um na sua individualidade, porque a gente precisa entender que cada pessoa, ela é feita a uma maneira. Tem um livro também chamado As 5 Linguagens do Amor, que se você não leu, eu sugiro a você que faça a leitura, porque é uma leitura muito proveitosa para os relacionamentos em geral, principalmente para casais, né?
Porque às vezes a gente fica querendo do outro, mas o outro é diferente da gente. Isso está vinculado também à sua personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade, tem um temperamento, né? E dentro do seu temperamento, que são as suas características e formas orgânicas, também psicológicas ali de conduzir, de funcionar, na verdade, é diferente. Então ela vê o mundo e as respostas que ela dá a isso é diferente da sua. E o jeito também de sentir, o jeito de amar, tudo isso é diferente do seu. E muitas vezes você fica querendo que a pessoa funcione como você. Né? E quando não funciona como você perde ali, você se exaspera com a pessoa, e é onde tem muitos conflitos, muitos atritos, muitas brigas, muitas divisões, muitos casais se separam por causa disso, né? E coloca como incompatibilidade de gênio, né? Biblicamente isso não existe, tá? Biblicamente isso não existe. Você não se separa de quem você se uniu diante de Deus em matrimônio por incompatibilidade de gênio. Isso não acontece. Precisa exercitar o amor cristão. Precisa exercitar o amor cristão. Então, o amor cristão também não se ressente do mal, tá? Que é aquilo que eu falei na aula passada, não é melindroso, não se ofende com qualquer coisa. Não, até porque, por que ele não se ofende do mal? Porque ele é um amor doador, ele é um amor altruísta, ele não está esperando receber nada. Então ele não vai se ofender mesmo. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Esse é o tipo de amor cristão que está relatado em 1 Coríntios 13, tá? Porque aqui você vai entender que a igreja de Coríntios, ela era uma igreja muito espiritual, porque ela era cheia de dons, né? O povo ali tinha muitos dons, profetizava, falava em língua, operação de milagre, aquela coisa toda, e vamos fazer e tudo. Então, aparentemente, era uma igreja que estava cheia de Deus. Mas quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vem ali numa exortação, e no capítulo 12, ali no final, se eu não me engano, verso 32 ou 31, uma coisa assim, ele fala isso. Ele fala, 12:31, na parte B, ele vai dizer para eles, olha, um caminho mais excelente eu te mostro. Então, só um resuminho que eu coloquei aqui, ó. A igreja de Coríntios, ela estava cheia de rachaduras, cisões, de divisões por causa dos dons, porque eles questionavam, né, que queria ser tudo, né? Por que não sou mão? Porque não sou mão, não sou corpo, não podem os olhos dizer a mão, não preciso de ti, outros diziam. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Paulo disse que os dons não era para a divisão do corpo. Então, ali estava uma igreja mais cheia de dons do Novo Testamento, mas também a igreja mais imatura e mais carnal, porque lhe faltava o amor. A igreja buscava os dons do Espírito, mas não o fruto do Espírito. E a gente precisa analisar hoje se isso não está acontecendo conosco, se a gente não está mais preocupado em ocupar o cargo X ou o cargo Y, se eu estou mais preocupada em me promover, né? Em nome de Deus, mas na verdade é só em nome de Deus, porque no fundo é por mim mesmo, né? Então a gente precisa pensar sobre isso, porque se eu ajo em nome de Deus, mas a minha prática, ela transgride a lei de Deus, fica evidenciado que eu estou agindo por mim, pelo meu ego mesmo, para a satisfação do meu prazer próprio, buscando os meus próprios interesses. Eu não estou promovendo o reino de Deus, eu não estou promovendo a glória de Deus, tá? E aí, fechando sobre o assunto do que é o amor, e eu falei
fiz a menção lá do entendimento que existe, né? O entendimento secularizado, hollywoodiano, que é totalmente sentimentalista, né? O amor cristão, como nós vimos aqui, ele é um amor sentimentalista? Baseado em emoções? Em sensações? Eu tenho que sentir para? Não, né? Ele é um amor consciente. Ele é um amor que ele age por princípio. Ele age porque existe uma lei que determina que ele deve amar. E isso daqui, gente, não é só no contexto igreja, irmãos para irmão, não. Isso daqui é dentro da família, de marido para mulher, mulher para marido. Isso daqui é relacionamento de pai para filho, filho para pai. Entre os irmãos, é nos nossos relacionamentos que nós precisamos agir desta maneira. Nós temos que amar primeiramente a Deus, e nós temos que amar a nós, e nós temos que amar ao nosso próximo. Nós temos que amar o próximo como Deus, como Cristo nos amou. É isso que a gente precisa fazer. E aqui não é uma questão de sentir, porque muitas vezes eu não estou sentindo nada. O que eu estou sentindo pelo outro é desprezo. Às vezes, pelo que? Às vezes acontece, você se relaciona com pessoas ou vive num grupo, alguma coisa nesse sentido, e acontece desavenças, às vezes vocês realmente não têm nada em comum, às vezes você, não tem afinidade com a pessoa e a tendência é de realmente rejeitar, geralmente, principalmente se ela te fizer algum mal, se ela te fizer algum dano, né? Mas entendendo sobre o princípio cristão, tá? O princípio, o mandamento da palavra de Deus aqui, eu tenho que agir por ato de vontade. O que isso significa? Significa que eu tenho um intelecto e eu tenho uma consciência baseado nesse entendimento que nós temos hoje, de que eu tenho um dever. E esse dever, ele precisa ser cumprido independente do eu sentir ou eu não sentir, ou do que eu sinto. Ele precisa ser cumprido. Tá entendendo? É você exercer domínio sobre o seu desejo, sobre a sua vontade primeira, seja ela de rejeição, seja ela de desprezo, seja ela de prática de vingança, seja ela de qualquer coisa maléfica ao outro. Tá? Porque que a gente tem, como que a gente tem que agir? A gente tem que agir, como a gente já viu, preferindo o bem do outro. E o bem do outro é que ele também seja alcançado por Deus, no caso daqueles que não são, no caso daqueles que são, que ele realmente se desenvolva no amor de Deus, porque dessa maneira ele vai amar o próximo como o Senhor nos manda em sua palavra. Tá entendendo? Então eu falei sobre isso na aula passada, a questão da maturidade. Então assim, se eu tô me desenvolvendo, e gente, não tem como eu desenvolver, crescer espiritualmente, então me tornar um adulto espiritualmente, se eu não desenvolver relacionamento com Deus, tá? Não tem como. Então você precisa desenvolver relacionamento com Deus. É você tirar tempo todos os dias, gente. Tira tempo com Deus todo dia, para você desenvolver, deixar o Espírito Santo fluir dentro de você de tal modo que as virtudes do fruto do Espírito fluam em você.
E uma coisa muito importante que você precisa saber, gente, é que quando a gente entra nesse processo, aquilo que menos a gente tem, e a gente começa a buscar, vamos supor aqui, paciência, vamos supor que você seja uma pessoa impaciente e você começa a pedir para o Senhor, me dá paciência, Senhor, que essa virtude do fruto do Espírito, ela aumente, né? O Senhor, Ele vai te atender, mas isso não vai acontecer assim, o Senhor vai lá e derramar sobre a sua cabeça e puf, não. Como que o Senhor vai fazer com que isso flua dentro de você? Abunde dentro de você, trazendo situações para você desenvolver isso, entendeu? Então assim, muitas vezes vai acontecer coisas assim que você nem podia imaginar, mas que você vai precisar aplicar ali a paciência. E aí você vai ficar irritado, você muitas vezes não vai entender, mas não sei o que, mas fica firme. E isso vai acontecer muitas vezes. A questão do amor em si, da prática do amor em si. Muitas vezes Deus vai trazer pra gente pessoas muito difíceis de amar. De amar no sentido assim, de você querer estar perto, de você sentir afeição, coisas nesse sentido, tá, gente? Porque embora, a gente precisa entender isso, porque embora o ágape seja o que nós precisamos ter, né? Isso, ele vai sendo desenvolvido em nós à medida que nós vamos buscando, mas nós temos também dentro de nós todas as nossas outras emoções que faz parte da nossa carne. Então há sempre ali coisas que a gente vai estar lutando mesmo. Então se eu realmente não buscar ao Senhor, o que vai ficar mais forte vai ser o que faz parte da minha natureza carnal e não a espiritual, então o que vai dificultar muito. Então para ser esse tipo de amor, ele ser realmente desenvolvido, eu vou me aplicar na busca com o Senhor e o Senhor vai começar a me trazer, me colocar em situações aonde eu vou precisar realmente exercer isso. Você praticar ali a tolerância com a pessoa que às vezes é muito difícil, né? Ser mesmo benigno, ser mesmo misericordioso, tudo isso aqui que eu já falei, não se exasperar, nem nada disso. E isso vai ser um embate, você com você mesmo. Então é a sua carne. Né? A sua carne vai sentir, você vai querer, mas na consciência, como você tem a consciência moral da lei de Deus implantada em você, você vai exercer domínio sobre a vontade. Tá entendendo? Então é um ato de vontade. O ato de vontade de agradar a Deus, o ato de vontade de obedecer à lei de Deus. Então, o que é o amor cristão? É o ato de vontade de obedecer à lei de Deus. Então, você vai exercer controle sobre a sua vontade em função da obediência a Deus. Entendeu? Então, eu sei, é difícil, eu acho muito difícil. Eu acho que viver o cristianismo como é para ser vivido é um desafio muito grande, que é com a graça de Deus, não é de nós. É com a graça de Deus, é através do poder do Espírito Santo de Deus. E tem vezes que é assim como Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas a gente se submete ao Senhor e a gente passa por todas as coisas que são necessárias, mas nós estamos sendo aperfeiçoados de fé em fé.
né? E assim como Paulo vai dizer mais à frente ali, em uma de suas cartas, não me recordo agora se os Colossenses, né? Mas aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu creio nisso, então que o Senhor continue aí. Tem muita coisa, sabe, sobre esse assunto. Eu tentei colocar alguns pontos aqui que são chaves para a gente ter esse entendimento, mas é um assunto muito vasto, tem uma referência bibliográfica bastante rica que eu trouxe, você pode estar se aplicando nisso, para você entender melhor. Então, eu trouxe o livro Um Amor como Estilo de Vida, tá? Esse livro foi um livro que me ajudou bastante quando eu precisei entender algumas coisas mesmo sobre o amor que eu não sabia, né? Essa foi uma direção assim que o Senhor me deu e que me serviu demais, gente. Olha, já li esse livro algumas vezes e é uma bênção. Recomendo a você, leia também, né? Leia Os Quatro Amores de C.S. Lewis. Tem um livro também muito interessante que você pode estar lendo, que é A Regra do Amor, tá? Essa é de um pastor chamado Jonathan Leeman. Então, é isso, eu oro para que o Senhor ministre muito mais ao seu coração, para que você tenha mesmo muita curiosidade, que você tenha sido agora despertado no interesse santo de se aprofundar nesse tema, porque, gente, isso aqui é a essência do cristianismo, tá? Porque Deus, Ele é amor, e se nós não amarmos como Cristo nos ensinou a amar e como Ele amou, não adianta eu fazer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa, como Paulo fala ali em 1 Coríntios, né? Se eu não tiver amor, isso é vão, não quer dizer nada, né? Se eu não tiver o amor, isso não quer dizer nada, tá bom? Então, ó, nós temos culto daqui a pouco, às 9h30 da manhã, temos culto também às 17 horas e às 19 horas. Venha, traga a sua família, que o Senhor te dê um domingo muito abençoado, um beijo no seu coração, fica com Deus, paz.